Alô pessoal, boa noite, meu nome é Rangel. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Carla Souza e nós estamos aqui hoje para apresentar para vocês um DARE sobre campeonato de futebol. DARE significa Diagrama de Entidade e Relacionamento. Bom, como vocês podem ver aqui, nós temos esse retângulo, nós temos esse losango e temos também esse triângulo. Esse retângulo ele significa entidade. Esse triângulo significa uma especialização e esse losango aqui embaixo, ele significa relacionamento. Bom, árbitro, jogador, técnico e time é uma especialização de pessoa. Nesse caso, nós podemos ver especialização, que vai de pessoa para jogador, e uma generalização, por exemplo, que vai de árbitro para pessoa. Em pessoa, nós temos o ID, que é um atributo especial que vai identificar uma entidade. Nós temos nome, CPF ou CNPJ, data de nascimento ou fundação. Aqui embaixo nós temos a entidade árbitro, que tem um atributo tipo. Ele vai definir se o árbitro ele é o juiz, se ele vai estar apitando a partida, se ele vai estar como bandeirinha, ou se ele vai estar como fiscal lá observando pelo computador, que atualmente estão usando a tecnologia. O jogador ele tem atributo doping, camisa e exame laboral. Doping é para verificar se o jogador ele está usando algum tipo de substância química que pode impedir ele de jogar, pois é proibido em um campeonato. Camisa vai verificar o número da camisa do jogador, 1, 2, 3. Exame laboral para verificar o condicionamento físico do jogador. Se está tudo ok, se está no peso ideal, se está sofrendo alguma lesão que impeça de jogar, etc. O técnico tem um atributo formação. Formação, ele pode ou não ser formado. Pode ser um curso superior de educação física, porque o técnico ele deve conhecer o condicionamento físico dos seus jogadores, né? Ele também tem que possuir uma capacidade de organizar, atribuir táticas para a formação do seu time. Time, ele possui atributo localização, o que vem ser a localização é o estado que ele vai jogar, o estado de origem, cidade, país. O árbitro, ele está relacionado com organização. Por organização, por exemplo, a CBF, a FIFA, ela tem a finalidade de escalar o árbitro que vai estar participando daquela partida, certo? O jogador, ele está relacionado com escalação, por quê? Porque uma escalação ela é composta de jogadores. E o técnico, ele está no relacionamento com escalação, porque é o técnico que vai organizar essa escalação. Ou seja, é ele que vai definir os jogadores que vão participar da escalação. Daí, aqui para baixo, a gente vai ter o time e o time também, ele lá embaixo ele vai se relacionar com a partida. A organização que também vai se relacionar com a partida e a escalação ela também vai se relacionar com a partida. No caso, esse tipo de relação a gente dá o nome de relação ternária. Nesse caso ali também, a partida ela vai possuir o ID, as faltas, né, que cometidas pelo time, o artilheiro da partida, gol contra, WO, penalidade máxima, cartões, o tempo da partida. Aí tem outras coisas como a data e a hora da partida. Mas se ia ficar muito extenso aqui, a gente só colocou o básico. E depois a partida ela vai se relacionar com o placar, porque toda partida depois que a pessoa que você tem o vencedor da partida, você vai conseguir contabilizar os gols que foram feitos nessa partida. E esse placar, depois ele vai definir o grupo. Então, a partir de você definir quem venceu essa partida, você vai conseguir separar esses vencedores em grupos através de pontos. Daí a gente vai falar agora sobre a cardinalidade. A cardinalidade ela não é atribuída quando a gente usa especialização. A gente só vai começar a observar essa cardinalidade quando a gente começa a mexer com os relacionamentos. E essa cardinalidade ela é dividida em cardinalidade máxima e cardinalidade mínima.
Primeiro, no caso, é a mínima, aí tem a vírgula, aí depois é a máxima. Agora a Carla vai continuar aqui, vai falar sobre essas cardinalidades do início. Aqui em organização, ela pode escalar o árbitro de 0 a n vezes. E o árbitro, ele pode ser escalado pela essa organização de 1 a n vezes. Ou seja, o árbitro ele vai poder participar de 1 a n jogos. E a organização, ela pode ou não escalar aquele árbitro para determinada partida. O jogador, ele pode participar de uma escalação de 1 a n vezes. E a escalação, ela pode escalar, no caso, o jogador de 0 a n vezes, porque, por exemplo, o jogador ele pode ser um reserva, ou seja, ele não vai ser escalado para jogar aquela partida. O técnico, ele deve, né, escalar, organizar uma escalação de 1 a 1 vez. Ele vai escalar uma única vez o time para jogar a partida. E essa escalação, a escalação pode ter de 1 a n técnicos. Porque o técnico ele pode ou não ser substituído. Então, o time ele vai jogar, né, a partida. Aí no time, no caso, a gente colocou o atributo localização, que é onde que esse time, de onde que é esse time. Daí, a partida, lá embaixo, a partida, ela vai ter a escalação da partida. Vou cortar essas partes. Pessoal, então a partida, ela vai poder ser escalada no mínimo 0 vezes e no máximo n vezes. E a escalação, ela pode ser feita no mínimo 0 vezes e no máximo n vezes. Daí ele fiscaliza no mínimo uma partida. Então o árbitro ele vai apenas uma partida que ele vai fazer a fiscalização, e no máximo n partidas. Então o árbitro ele pode participar de várias partidas e fazer a fiscalização de várias partidas. E a partida, ela pode ser fiscalizada no mínimo 0 vezes. Então pode acontecer de uma partida não acontecer nenhum tipo de penalidade, então não necessitar do árbitro, e no máximo n vezes. Aí lá para baixo a gente tem a partida e o placar. A partida, ela vai ter um placar de gols, né, no caso, a quantidade de pontos. Então assim, toda partida no mínimo ela vai ter um placar e no máximo n. Então pode ter vários gols, né, no caso. E o placar, no caso para a partida, ele pode ser no mínimo 0. Então pode ter uma partida onde ocorreu no mínimo ocorreu 0 e no máximo n. Aí lá embaixo o placar ele vai definir o grupo. Então a gente tem o número de gols, né? E a partir desse número de gols você vai ter o vitorioso. E com isso você vai conseguir definir os grupos. Então a gente nesse caso a gente vai acumular pontos para que você tenha esse grupo. Então o placar, no caso, ele vai definir no mínimo um grupo. Então assim, se você tem um resultado final, você vai conseguir definir um vencedor. E nesse caso você vai ter um grupo lá que foi selecionado, no mínimo. E no máximo n. E o grupo, ele pode ter sido selecionado no mínimo uma vez e no máximo n. Essa cardinalidade, gente, você tem sempre que tentar encontrar a melhor forma para a leitura, porque às vezes isso confunde bastante. Nosso trabalho
É isso por enquanto. Por enquanto ficou ruim, né? O nosso trabalho é isso. Só um E. detalhe. Ah, tem detalhe? Continua falando aí. Só um detalhe que eu acho importante lembrar, que esse nome de especialização e generalização, ele recebe o nome de herança. O que vem a ser uma herança? O árbitro, jogador, técnico e time, ele vai herdar características e atributos de pessoa. Pode finalizar. Aí, pessoal, nosso trabalho é esse. Por enquanto, a gente não sabia várias coisas sobre jogo de futebol, então a gente teve que pesquisar bastante pra gente entender. E pouco a pouco a gente foi entendendo a função de cada um para tentar montar um banco de dados. Porque muitas vezes a gente vai montar banco de dados que a gente não conhece aquela área, mas a gente tem que se adaptar e tentar fazer o melhor. Então, foi isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco. Nós estamos aqui disponíveis para ajudar vocês. Caso o professor também tenha alguma dúvida, pode estar entrando em contato conosco. E fica aí a dica, estudem, gente. Valeu, pessoal. Tchau.